bem com vocês? Eu sou a Thay e esse é o primeiro vídeo desse canal. Eu não sei muito o que fazer, eu só tô fazendo o que Jesus mandou fazer. E eu espero que vocês sejam muito abençoados com isso. Eu sei que vão, porque se Jesus me mandou fazer, por quê? Né? Tem alguma coisa. Gente, hoje eu vou dar umas dicas pra vocês de como começar a leitura bíblica. E aí, Thay, eu me converti, eu aceitei Jesus, glória a Deus, eu tô salvo. Mas e agora, como dar continuidade a isso? Gente, para dar continuidade à nossa vida cristã, nós precisamos de alguns fundamentos ou algumas disciplinas espirituais, como nós chamamos, que é a oração, a leitura da palavra, entre o jejum, enfim. Mas os mais fundamentais são oração e leitura da palavra. Não que o jejum não seja, o jejum é muito importante. Mas diariamente você precisa orar e ler a palavra do Senhor. E hoje eu vou te ensinar como começar a sua leitura bíblica. Verdade, você precisa ler a Bíblia diariamente e eu estou aqui para te ajudar. Olha como eu sou uma pessoa de Deus na sua vida. E eu vou dar algumas dicasinhas de como você começar a ler a Bíblia, a ler a palavra do Senhor. Primeiramente, a dica mais importante de todas. Sempre quando você for ler a Bíblia, ore antes. Por quê? Porque a Bíblia é o único livro que você pode ler na presença do autor. Então não tem como você compreender a Bíblia verdadeiramente se você não ler ela pedindo que o Senhor lhe dê o discernimento para você entender. Então chame o Espírito Santo para ler a palavra com você. Convoque ele para estar com você naquele momento. Fala assim: Espírito Santo de Deus, me abre o meu entendimento para compreender a tua palavra, para que eu possa ler, meditar e colocar em práticas, que são 3 fundamentos que um dia eu vou trazer aqui para vocês, que são muito importantes ao ler a palavra, que você precisa ler, meditar e colocar em prática, porque senão não adianta nada. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Então, pessoal, voltando, porque eu me distraio fácil. Vocês precisam orar pedindo ao Espírito Santo que lhes dê discernimento para compreender o que está escrito na palavra. Então sempre ore ao Senhor antes de ler a Bíblia. Nunca leia a Bíblia só por ler. Nunca leia a Bíblia só, eu tenho que ler, então eu vou ler. Sempre pedir ao Espírito Santo que lhe dê o discernimento, porque o ler a Bíblia somente não vai trazer transformação na sua vida e nem edificação. O que vai trazer transformação e edificação é quando você lê, tem a revelação do que ali está escrito, você começa a meditar naquilo e você começa a colocar aquilo em prática. Aí sim vai fazer efeito na sua vida. Não é um pozinho plim, 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 não. O evangelho não é assim, tá? Outra dica muito importante, gente. Procure uma versão fácil de entender. Você está começando agora, não vá procurar versões que são difíceis o entendimento, vai ser mais difícil para você compreender o que está ali. Eu indico muito a versão que eu iniciei, que até hoje é a minha preferida e eu continuo investindo nela, que é a versão NVI, Nova Versão Internacional. Então é só você chegar lá na livraria, você vai comprar a tua Bíblia ou tu vai comprar na internet e tu vai lá e olha a versão NVI. Tem outra versão que é muito boa também, que é a NVT. Elas são bem parecidas, mas ainda assim eu prefiro a NVI, porque eu acho bem melhor de entender. Gente, eu tenho mania de ficar mexendo no meu cabelo, porque ele não tá bem não, ele tá meio estranho, né? Mas enfim, e o celular tá querendo desmaiar, porque eu não tenho ring light, meu celular está apoiado em um protetor solar em um ferro. Dei valor, porque eu estou aqui, plena graça do Espírito Santo. Terceira dica muito importante para vocês, gente. Escolha o livro certo para começar a ler. Tá, e como assim escolher o livro certo para começar a ler? Muitas vezes a gente se converte, começa a ler a Bíblia e quer começar a ler ela de capa a capa. E já começa a ler pelo Gênesis. Beleza, o Gênesis ele é um livro muito bom e tal de se ler no início. Porém, gente, quando chega do Êxodo, ali Números, vai ficar um pouco mais difícil para você. Então é importante que você comece a ler do Evangelho. Por que ler do Evangelho? Porque você vai começar, você primeiro precisa entender a graça, para depois você entender qualquer outra coisa que tenha na Bíblia. E o Evangelho que a gente indica você começar é o Evangelho de João, esse livro aqui, ó, João. E como tá que vai ser fácil de achar? Gente, a Bíblia ela tem um sumário, como qualquer outro livro, em que ela vai ensinando, ó. O livro de João vai começar na página 807. Então você vai lá olhar e você vai ver o nome grandão, João. Cuidado, tem 1 João, 2 João, 3 João, mas não é esses. É o livro do Evangelho de João, a partir da página 807.
É a partir dessa página que você vai começar. Eu não sei se todas as Bíblias são iguais, então eu não vou dar essa dica da página, mas você vai ler lá no sumário da Bíblia e você vai olhar. É no Novo Testamento, você vai olhar na partezinha que tem o Novo Testamento, aqui tem a parte Novo Testamento. Aí você vai procurar, é o quarto evangelho, é o último evangelho, tem o quarto livro do Novo Testamento. Aí você vai olhar qual é a página e você vai procurar, e você vai ler e começa a ler. Outra dica muito importante, não comece a ler e fique lendo de pedaços saltados, livros ou capítulos ou versículos salteados. Isso não vai ajudar no seu crescimento. Para você ir crescendo e conhecendo melhor, é melhor que você leia de forma sistemática. Todo dia você escolhe uma quantidade de capítulo. Escolha primeiramente, comece com 1 ou 2 capítulos por dia e comece a ler de acordo com o tempo que você gostar de ler. Gente, tem gente que gosta de ler muito. Então você escolhe uma quantidade de capítulos e você vai lendo dessa forma. Não sei falar a palavra não. Você vai lendo todo dia, sabe? Aquela mesma quantidade todo dia, procurando ser fiel nisso. Mas o dia que você também não conseguir, não se condene, tá bom? Mas é importante você ler todos os dias dessa forma. Você pegar um livro, você ler do começo ao fim e depois assim você ir lendo outros. Não leia a Bíblia de metadinhas. Às vezes a gente tem mania de abrir e ler um versículo de um capítulo hoje, um versículo de um capítulo amanhã, um sal. Isso não ajuda no crescimento espiritual, gente. Para você entender e compreender as escrituras, você precisa ler ela de forma sistemática, de forma por completo, de forma assim que a Bíblia é cheia de contextos, tá? Às vezes existem muitos enganos e falsas doutrinas e muitos falsos pensamentos no meio evangelho, porque as pessoas leem sem contexto. E a Bíblia, ela é com contexto. Cada livro, cada carta, cada poesia, cada profecia carrega contexto. Então você tem que ler ali capítulo por capítulo até terminar o livro. E depois você passa para outro livro. Deixa de ser agoniado. E eu tenho certeza que gente, o livro de João é meu preferido. E não é por isso que eu ensinei vocês a ler por ele. Porque na igreja mesmo eles indicam isso. A gente começa a ler por o livro de João, que é o melhor, porque você vai conhecer muito sobre a personalidade de Jesus, sobre como Jesus era. E, gente, tem muita coisa. E ele é bem explicativo, ele é muito autoexplicativo. Isso é muito importante para quem está começando a ler e conhecer a Bíblia. Então, gente, essas são as dicas. Eu não sei quantas dicas eu dei, mas foram várias dicas. E eu não sei se tem mais dicas. Eu não anotei nada, eu só fiz esse vídeo. Eu tava aqui e fiz. E eu tinha em mente que eu ia fazer, mas eu não fiz roteiro. Mas se tiver mais alguma coisa, em outro vídeo, se um dia eu vou gravar mas um dia eu gravar, eu faço e eu mostro pra vocês. Mas o vídeo já tem 8 minutos, eu falo demais. Aí eu já falei, mas eu creio que sejam esses as dicas. Lembre sempre orar antes de ler, né? Procurar uma versão que seja fácil o entendimento. Pegar um livro mais fácil de entendimento. O indicado para vocês é o livro de João, né? Então eu dei 3 dicas no caso. E a quarta dica é uma intimação. Pratique o que você está lendo. Pratique o que tem na escritura. Pratique aquilo que o Senhor está mandando você fazer nas escrituras. Porque não adianta de nada você ler e só ler e conhecer de Deus. Você precisa agradar ao Senhor e viver de forma que agrade o coração dele. Então essas são as minhas dicas, um beijo, vai ter mais vídeo, eu vou falar um pouquinho mais como fazer um momento com Deus ali, tipo um momento de qualidade, tem um tempo de qualidade com Deus, eu vou dar umas dicas pra vocês também de como eu faço o meu, de como não existe uma base sólida de como fazer, mas existem algumas dicas que podem te ajudar muito nesse início, e eu espero ter te ajudado muito também, mesmo com minhas aleatoriedades. Eu espero muito ter te ajudado e espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, se você gostou, você curte, você comenta, você manda pra alguém que você sabe. Eu tô suando aqui, gente, eu moro no calor, Senhor Jesus. Que você mande pra alguém que você sabe que precisa ver esse vídeo, que precisa aprender como ler, como iniciar a ler a Bíblia. Então, eu espero ter ajudado. Um beijo, tchau. Jesus abençoe a vida de vocês grandemente, grandemente mesmo. Que vocês curtem, compartilha com alguém, comenta e se inscreve no canal. Gente, eu tenho Instagram. Eu não sou blogueira, mas eu tenho Instagram e você vai poder ver um pouquinho de como é lá. Eu vou tentar também começar a postar mais lá no Instagram. Porque o Senhor também me chamou pra lá, mas eu tenho vergonha.
Mas eu vou começar também lá. Então eu peço que vocês me ajudem também me seguindo no Instagram e me cobrando assim, Thay, você precisa postar, porque o Senhor mandou você postar. O Senhor mandou você postar palavras, o Senhor mandou você falar dele nas suas redes sociais. Então cobrem de mim. Um beijo e tchau. Falou, Jesus te ama.